alíquota diferenciada de ICMS. Amazonas se prepara para novo confronto fiscal com os estados, e na Assembleia Legislativa, deputados apostam no potencial ambiental como trunfo durante a votação em Brasília. Novo sistema de monitoramento da rede elétrica em tempo real é apresentado durante reunião de comitê que avalia o setor. E na edição do Bom Dia de hoje você também vai ver qualificação do servidor. A Assembleia firma termo de cooperação acadêmica com a Escola Superior de Magistratura do Amazonas. Começa agora o programa Bom Dia desta terça-feira, hoje, dia 7 de maio de 2013. Não me pergunte o que foi. Bom dia para você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. Na manhã de ontem, segunda-feira, durante a reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico da região metropolitana de Manaus, foi apresentado um novo sistema. O sistema garante o monitoramento da rede elétrica em tempo real e possibilita mais eficiência na manutenção das redes elétricas da região. O sistema apresentado pela Amazonas Energia monitora dados como tensão, corrente, rede de distribuição, sobretensão e subtensão. É pioneiro e vem sendo desenvolvido por técnicos da empresa desde 2009. Atualmente, na região metropolitana de Manaus, já está implantado em 1.000 transformadores. A meta é de que até o fim do ano esse número seja dobrado e que chegue a 13.000 unidades ao fim da implantação. A melhoria contínua é nosso objetivo sempre, né? Então a melhoria inicial é redução do tempo de interrupção, melhoria da qualidade do nosso produto ofertado, tá? E eliminação por completo de queima de transformadores. Ele tem um sensor, dois sensores de corrente e tensão e um de temperatura. Então a temperatura do transformador, porque é tipo a nossa temperatura do corpo humano. Se ele estiver muito quente, ele está com problema. E os outros de corrente e tensão para calcular os desequilíbrios, a potência que está trafegando, a energia que está trafegando naquele posto transformador. O principal problema detectado pela concessionária refere-se ao furto de energia, o que causa danos à sociedade, como as frequentes interrupções no serviço. Para evitar problemas como esse, é que já foram investidos R$6 milhões na implantação do novo sistema. De acordo com o presidente do Conselho dos Consumidores da Amazonas Energia, os usuários não podem ser prejudicados com a interrupção deste, que é um serviço essencial, e o Conselho tem trabalhado para garantir a prestação adequada do fornecimento de energia e a fiscalização dos postos de atendimento. Bom, os principais problemas que têm chegado ao nosso conhecimento, na realidade é de conhecimento de toda a questão das constantes interrupções de energia elétrica, né? E muitas vezes a demora em resolver essa situação. E também a questão do atendimento pessoal dos consumidores. Eu tenho recebido manifestações com relação a isso, que precisa melhorar esse atendimento, o atendimento ser mais ágil, né, mais rápido para os nossos consumidores. O idealizador do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico da região metropolitana de Manaus, deputado Marcelo Ramos, mostrou-se satisfeito com as reuniões que estão sendo realizadas mensalmente e com os avanços apresentados pela Amazonas Energia. Eu acredito que sim. Primeiro, há um olhar mais atencioso para a Amazonas Energia Eletrobras por parte da direção geral da Eletrobras. Investimentos estão sendo feitos aqui na região e nós fazemos um esforço de um controle social desses investimentos, de garantir que esses investimentos se transformem em melhorias efetivas para a energia elétrica fornecida tanto para o setor doméstico como para o setor industrial e comercial aqui no estado do Amazonas. Esta já é a terceira reunião realizada pelo comitê, que foi criado em 4 de março deste ano. A próxima acontece no dia 3 de junho, na Associação Comercial do Amazonas e, posteriormente, no dia 1º de julho, na sede da Eletrobras Amazonas Energia. Os dados levantados serão encaminhados à Agência Nacional de Energia Elétrica.
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, assinou na manhã de ontem um termo de cooperação acadêmica entre a ALEAM e a Escola Superior de Magistratura do Amazonas. A parceria entre os dois órgãos pretende melhorar a qualificação dos servidores, tanto do Legislativo quanto do Judiciário. A excelência no atendimento à população deve ser a meta de todo órgão público. É por esse motivo que a ALEAM possui a Escola do Legislativo, que fornece qualificação aos servidores do poder. A participação em palestras e cursos é requisito obrigatório para que o funcionário da Assembleia possa progredir na carreira. Pensando na melhoria do serviço prestado, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, firmou uma parceria com o Tribunal de Justiça do Estado. A Escola Superior de Magistratura do Amazonas, que é vinculada ao TJ, realizará ações conjuntas com a Escola do Legislativo, oferecendo uma maior variedade de cursos para os servidores dos dois órgãos. Isso será muito importante porque tanto a Escola do Legislativo quanto a Escola da Magistratura estarão trabalhando em conjunto com um único objetivo, que é de se aproximar mais da população e ter os seus funcionários, os servidores das duas casas, tanto da Assembleia quanto do Tribunal de Justiça, trabalhando em proximidade com a população e com mais qualidade. Não é apenas educação, é a qualificação cada vez melhor dos funcionários. O primeiro passo que será tomado nesse trabalho em conjunto é que receberemos técnicos de outros estados brasileiros, de estados mais desenvolvidos como São Paulo e Rio de Janeiro. Receberemos técnicos para prestarem cursos aos funcionários de ambas as instituições. O termo de cooperação acadêmica entre a ALEAM e a ESMAN promove a integração institucional e o desenvolvimento conjunto de atividades acadêmicas de interesse comum, como fóruns, seminários, cursos e debates, visando o fortalecimento da pesquisa jurídica no Estado. Comemorado no dia 1º de maio, o Dia do Trabalhador, é uma data criada para celebrar as conquistas dos trabalhadores ao longo da história. Na Assembleia Legislativa, em sessão especial, de autoria do deputado José Ricardo, do PT, relembrou os avanços no estado da categoria. Sessão especial de autoria do deputado José Ricardo reuniu representantes sindicais e autoridades do poder público para discutir o cenário atual dos trabalhadores dentro do estado do Amazonas. O petista não pôde comparecer ao evento e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, conduziu a sessão especial. O desembargador Davi Alves Melo, presidente do Tribunal Regional do Trabalho, destacou a consolidação das leis do trabalho e comentou que o Brasil tem conquistado indicadores sociais e econômicos positivos. Para ele, o cenário atual é favorável para o trabalhador. O nível de renda tem subido, o padrão de vida tem subido. Existem aquelas dificuldades com doenças, com excesso de horas extras, etc., mas isso é decorrência natural do embate entre o trabalho e o capital. O deputado Luiz Castro concorda. Porém, o parlamentar pede cautela na análise de dados de órgãos como o Sistema Nacional de Empregos, SINE. Nós precisamos nos referenciar que há muitas pessoas que não entram nas estatísticas porque não procuram mais os serviços do Cine. E são dois segmentos que não procuram. São os estudantes de classe média, uma parte deles, cujos pais bancam seus estudos até uma idade mais avançada e que no máximo almejam um estágio até a conclusão da sua faculdade. E de outro lado, são os trabalhadores informais, aqueles que não têm escolaridade e que desistiram de procurar o mercado de trabalho formal. Portanto, as nossas estatísticas, elas na verdade estão muito otimizadas, elas estão, na minha opinião, subdimensionadas. O presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, destacou a importância da Zona Franca de Manaus como um polo gerador de emprego para a população do estado. Essa homenagem é a forma que nós temos de agradecer, principalmente a iniciativa privada, né, que tem trabalhado tanto para que possa, no nosso estado e principalmente na cidade de Manaus, possa fazer com que os empregos, principalmente os empregos originados das empresas da Zona Franca de Manaus, consigam permanecer com os postos de trabalho que nós temos hoje, cerca de 110 mil trabalhadores na fábrica do Distrito Industrial, na Zona Franca de Manaus. O Dia do Trabalho é uma homenagem a uma greve ocorrida na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, em 1886.
3 anos depois, um Congresso Internacional Socialista realizado em Paris adotou como resolução a organização anual em todo 1º de maio de manifestações operárias por todo o mundo, em favor da jornada máxima de 8 horas diárias de trabalho. A chegada dos imigrantes europeus ao Brasil trouxe ideias sobre princípios organizacionais e leis trabalhistas já implantadas na Europa. Em 1924, o dia 1º de maio foi decretado feriado nacional pelo presidente Arthur Bernardes. Vamos agora com o quadro Sala de Imprensa. Bom dia, Adriano. Quais as notícias de hoje dos jornais impressos e online? Olá, Amanda. Muito bom dia. Bom dia para você que nos acompanha ao vivo pela TV Assembleia. Estamos aqui para trazer as principais manchetes dos jornais impressos aqui da nossa cidade e também algumas notícias dos portais online. Vamos começar aqui com o jornal Amazonas em Tempo, que vai destacar aluno da Newton Lins foi mentor do assalto. O soldado da Aeronáutica Alan Ferreira e o ex-soldado Bruno Lobo, membros do bando que assaltou a Universidade de Newton Lins no dia 29 de abril, foram apresentados ontem na Delegacia Geral da Polícia Civil. Segundo eles, o mentor do assalto, que está foragido, é Danilo Moraes, aluno do curso de administração da instituição. Fotos tiradas do celular de um dos acusados mostra a farra com dinheiro roubado. O Danilo, o mentor do aluno, o aluno aí da Newton Lins, possível mentor, é o que aparece aí o primeiro na foto. Agora, o destaque de todos os jornais impressos nesta manhã é a votação que vai acontecer hoje, que coloca em xeque a questão da Zona Franca de Manaus, que muito interessa ao Amazonas, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. O Amazonas em Tempo também dá esse destaque para a votação que vai ser feita hoje. Mas, além desse, todos os outros jornais impressos aqui da cidade é a principal notícia, é a principal manchete. Vamos aqui com o Jornal do Comércio, que vai dar esse destaque para a votação que vai acontecer hoje. Amazonas unido contra ataques à Zona Franca de Manaus. Além do Jornal do Comércio, o jornal A Crítica traz o mesmo destaque, a votação que vai ser feita hoje no Senado Federal. Inimigos unidos em defesa do Amazonas. Políticos do Amazonas deixaram as diferenças de lado e se reuniram em Brasília para defender a Zona Franca de Manaus. Um dos destaques votados hoje trata da alíquota de 12% de ICMS no Amazonas. Uma coisa que a gente não pode deixar de falar é que o interesse do Amazonas não pode ser deixado de lado por briga de políticos, por brigas partidárias. Então, os políticos têm mesmo que se unir em favor dos nossos interesses, em favor dos interesses do Amazonas. Vamos com o próximo jornal, o Diário do Amazonas, que traz a mesma manchete. Amazonas se arma para a votação decisiva hoje na guerra do ICMS. Governador Amoraz, ex-prefeito Arthur Neto, bancada federal e líderes empresariais tentam manter vantagem da Zona Franca de Manaus no projeto de equalização do ICMS. São Paulo quer barrar benefício. A gente aqui de Manaus, aqui da Assembleia Legislativa, vamos acompanhar tudo de perto e esperamos que o Amazonas não saia prejudicado nessa votação. Agora vamos aqui para o G1 Amazonas, ver o que é a notícia online. Exposição na Assembleia Legislativa celebra centenário de Caprichoso e Garantido. Então inicia hoje aqui no hall de entrada da Assembleia Legislativa uma exposição em comemoração ao centenário tanto de Garantido quanto de Caprichoso. Músicas, fantasias, adereços estão à exposição aí, fotos históricas para a população, os torcedores dos dois bois visitarem e de repente até conhecer um pouquinho melhor a história dos dois bois. A iniciativa foi do deputado estadual Tony Medeiros, ele que é amo do boi garantido. A exposição vai até sexta-feira, dia 10. Amanda, eu fico por aqui. Essas foram as principais notícias, manchetes desta manhã e eu volto amanhã. Bom dia para você. Bom dia, Adriano. Muito obrigada pelas informações e até amanhã. E veja a seguir, comunidade de Iranduba quer se tornar município independente. Não saia daí, voltamos já.
A Comissão de Constituição, Justiça e Redação é formada pelo presidente deputado Davi Almeida, vice-presidente deputado Sinésio Campos e seus membros efetivos, os parlamentares Orlando Cidade, Luiz Castro, Belarmino Lins, Abdala Frache, Marcelo Ramos e Vanderlei Dallas. Possui como atribuições o aspecto constitucional, jurídico, regimental e de técnica legislativa de proposições sujeitas à apreciação da Assembleia e de matérias que lhes sejam encaminhadas, direitos e garantias fundamentais, organização do Estado e seus poderes e funções essenciais à justiça, criação, incorporação, fusão, subdivisão, desmembramento e intervenção estadual em município. Redação final de proposições aprovadas pelo plenário. Entre em contato pelo e-mail comissão.ccrj@aleam.gov.br ou pelo telefone 31 83 4449. Saiba mais sobre as comissões parlamentares de seu interesse e faça valer seus direitos como cidadão amazonense. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.aleam.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Estamos de volta com o programa Bom Dia. E no quadro Que Projeto é Esse de hoje, vamos conhecer um projeto que torna obrigatória aos supermercados e estabelecimentos afins a colocação de gôndolas específicas para os produtos que estão próximas da data de vencimento. A autoria do deputado Marcos Rota. Bom, esse projeto de lei, ele é fruto exatamente das fiscalizações empreendidas pela Comissão de Defesa do Consumidor nos atacados, nos varejos, nos supermercados e hipermercados da cidade de Manaus. Nós presenciamos muitas vezes ofertas relâmpagos que aconteciam em supermercados sem avisar ao consumidor que aquele produto que estava em promoção, ele estava muito próximo do seu prazo de vencimento. Então, isso induz muitas vezes o consumidor a adquirir um produto sem que ele tenha conhecimento de que aquele produto tem que ser consumido num curtíssimo espaço de tempo. Então, agora nós estamos fazendo esse projeto de lei que vai obrigar os estabelecimentos comerciais a não deixar de fazer promoções. Eu acho que a promoção estimula, inclusive, a concorrência, mas informar ao consumidor, através de uma gôndola específica, que aquele produto está em promoção exatamente porque está próximo do seu prazo de validade. Eu acho que é uma forma que nós encontramos de, inclusive, contemplar o Código de Defesa do Consumidor, que diz que o consumidor tem direito à informação clara e precisa sobre os produtos que estão adquirindo. E queremos aqui, inclusive, contar com o apoio dos supermercados. Eu já mantive contato com alguns representantes, são favoráveis a essa questão, nós já estamos discutindo essa questão para não criar nenhum tipo de embaraço também no cumprimento da legislação. A nossa intenção, verdadeiramente, é preservar o direito do consumidor que vai adquirir um produto, mas ele precisa ser informado do prazo de validade desse produto. A consolidação das leis do trabalho também foi pauta das discussões durante a sessão especial em comemoração ao Dia do Trabalhador. De acordo com o deputado Luiz Castro, o momento foi oportuno para refletir acerca do reconhecimento do valor social do trabalho dentro da democracia do país
evidenciando por meio da CLT. De acordo com o inciso 4 da Constituição Federal, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa são fundamentos do Estado democrático brasileiro. A regulamentação das relações individuais e coletivas do trabalho está prevista na CLT, principal norma legislativa brasileira referente ao tema. Ela nasceu no governo Getúlio Vargas em 1º de maio de 1943. A CLT foi recebida como um avanço nas relações sociais do país e um passo na sua evolução econômica. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado Luiz Castro destacou a necessidade de uma reforma para readequar as normas às mudanças trazidas pela evolução da sociedade. Porém, o parlamentar pede cautela na discussão acerca dos direitos fundamentais do trabalhador, como férias anuais, descanso semanal, carteira de trabalho e previdência. São conquistas das quais não se deve retroagir e, portanto, é importante referenciá-las nesse ano e discuti-las e debatê-las. Agora, nós podemos, sim, flexibilizar algumas normas, desde que sejam no sentido de diminuir essa carga tributária em cima das empresas, mas não de diminuir a empregabilidade, não de diminuir a garantia de empregos dos nossos trabalhadores. A consolidação das leis do trabalho possui hoje 922 artigos e é mais extensa que o Código Penal e a Constituição Federal. Em visita ao distrito do Cacau-Pireira, no fim de semana, o presidente da Comissão de Assuntos Municipais da ALEAN, deputado Tony Medeiros, orientou os moradores a respeito dos critérios necessários para a emancipação da localidade. A comunidade fica em Iranduba, mas busca se tornar um município independente. O objetivo da visita foi orientar a população em relação à proposta de emancipação da comunidade. Os habitantes afirmam que a localidade não recebe melhorias urbanas que deveriam ser feitas pela Prefeitura de Iranduba. Além disso, a grande distância do distrito para a sede do município é apontado como outro fator a favor da emancipação. O ginásio poliesportivo da comunidade recebeu uma audiência pública para esclarecer os critérios para transformar a localidade em município. A audiência foi conduzida pelo presidente da Comissão de Assuntos Municipais, deputado Tony Medeiros. O parlamentar destacou a grande presença da população e o compromisso dos vereadores locais com a questão. Mas eu queria parabenizar a todos pela presença maciça da população também e mais uma vez reconhecer o empenho da Câmara Municipal, porque não é em todo lugar que você vai que a Câmara está praticamente toda presente no evento. Embora os moradores do Cacau-Pireira estejam ansiosos pela emancipação, o processo ainda pode demorar. O Congresso Nacional precisa aprovar uma emenda à Constituição que devolve às Assembleias Legislativas a decisão de criar municípios, o que ainda não ocorreu. Enquanto isso, a Comissão de Assuntos Municipais da ALEAN continua orientando as comunidades e distritos sobre os mecanismos legais para emancipação. Dessa forma, assim que a PEC for aprovada, as localidades já estarão prontas. A votação da unificação interestadual do Imposto de Circulação sobre Mercadorias e Serviços, o ICMS, está prevista para acontecer hoje, terça-feira, na Comissão de Assuntos Especiais do Senado Federal. O texto original garante ao Amazonas a alíquota do imposto diferenciada das demais regiões. É no Amazonas que está a maior porção de floresta tropical do mundo. 98% do total continua preservada. Segundo o Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, o desmatamento acumulado entre agosto de 2012 e março de 2013 é de 1.430 km², crescimento de 88% em relação ao período anterior. O Acre e o Amazonas foram os estados que menos desmataram, apenas 2%. Lideram o ranking Mato Grosso com 56%, Rondônia com 28%, seguidos do Pará e de Roraima. Para parlamentares da Assembleia Legislativa, manter a alíquota do ICMS diferenciada para o Estado é uma contrapartida do governo federal por essa contribuição ambiental prestada pelo Amazonas ao Brasil e ao mundo. Segundo Luiz Castro, do PPS, presidente da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Regional e Sustentável da ALEAN, esse é o principal argumento para o tratamento diferenciado do imposto.
A Amazônia contribui concretamente para o sucesso da economia brasileira. Não é só um discurso ecologista, não é um discurso só de quem é entusiasmado pelo meio ambiente, mas é também a constatação econômica da importância da floresta em pé, além da proteção ao nosso patrimônio biogenético, que com mais investimentos em pesquisa, ciência e tecnologia pode dar muitos bons resultados econômicos no futuro para a região e para o Brasil. Para Abdala Fraste, os demais parlamentares do Brasil vão reconhecer a importância da Zona Franca de Manaus para o país na hora da votação. Se hoje não houvesse aqui a Zona Franca, com certeza nós não estaríamos com essa preservação de 98% da nossa mata. O bom senso vai imperar e o governo federal vai perceber que a Zona Franca de Manaus ela é importantíssima não só para o Amazonas, mas para o Brasil como um todo. O texto principal do projeto de resolução do Senado já foi aprovado no último dia 24 pela Comissão de Assuntos Econômicos da Casa Federal. Atualmente, a alíquota do ICMS é diferente entre os estados do Brasil e o objetivo é acabar com a guerra fiscal. Com a unificação do ICMS, a nova alíquota para as operações interestaduais será de 4% e o Amazonas continuará com os atuais 12%. Nós já temos a união da classe política independente da orientação política de cada um de nós, deputados, senadores, o próprio prefeito, o governador Omar Aziz, todos unidos para defender a Zona Franca de Manaus, o modelo da Zona Franca de Manaus. Os senadores apresentaram 14 emendas que devem ser votadas também na terça-feira. A Comissão de Educação, Cultura e Assuntos Indígenas da ALEAN faz reunião no mini plenário Bete Aziz, no 4º andar, dando início à modernização para as conferências educacionais no Estado, às 14h, a autoria do deputado Sidney Leite. Em reunião, o SECOT assina convênios com a Ouvidoria, INSS, Defensoria Pública, Escola de Contas do TCE, às 9h. E às 9h, também no hall de entrada do Poder Legislativo, acontece uma exposição temática dos bois de Parintins, Garantido e Caprichoso. E hoje, às 10h, no plenário Rui Araújo, o deputado José Ricardo entrega o título de cidadão do Amazonas ao deputado federal Francisco Praciano. O Bom Dia termina aqui. Você que ficou conosco até agora, muito obrigada pela sua audiência. Para sugestões de matérias, envie e-mail para bomdia@alean.gov.br. Continue com a nossa programação e até amanhã no próximo programa. Tchau, tchau.